quinta-feira, dia importante, até porque o tema é extremamente importante. A gente vai falar de saúde aqui no Jornal de Opinião. A pauta de hoje é o Novembro Azul e o tema, como eu já disse, extremamente importante. Nós temos a obrigação de esclarecer muito sobre esse tema e para esclarecer sobre isso, um especialista no assunto, que é o Dr. Alexandre Santos, médico urologista, é o nosso convidado de hoje, está aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Doutor, obrigado por ter vindo, né? Obrigado mesmo pela gentileza. Muito jovem, viu, doutor? Obrigado, bem mas jovem. Não tão jovem assim. Não, não a lataria engana bem, doutor? Engana bem, mas já tem umas rugas e o cabelo branco já. Que bom, aqui, mas né? que bom, mas acredite, bem conservado. Quando o senhor chegou, eu falei, eu sou bem jovem, doutor Alexandre. De Barretos, doutor? Sou barretense, Mazinho, sou barretense, nascido aqui. Fiz minha formação médica toda fora, em Botucatu, na Unesp. E voltei para Barretos em 2012, quando trabalhei por um período no Hospital do Câncer de Barretos. E depois disso a gente saiu já há 3 anos em clínica privada, consultório aqui em Barretos, consultório em São José do Rio Preto. Perfeito. Lidando bastante com o câncer de próstata, né, que é o que a gente se especializou, e viemos falar um pouquinho para vocês aqui sobre o Novembro Azul. Perfeitamente. Então vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por partes. Por partes. O que é o câncer de próstata, doutor? Bom, Mazinho, o câncer de próstata é uma doença extremamente frequente. É o tumor sólido mais comum do homem, tirando os tumores de pele, que são muito mais frequentes, um tumor sólido do homem é o câncer de próstata, que é o mais frequente. O Instituto Nacional do Câncer estima que para os anos de 2020, 2021 e 2022, mais de 65 mil homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata. Uma quantidade imensa de homens que vai ser acometido por essa doença. Uma doença basicamente relacionada com o envelhecimento. À medida que todos nós formos envelhecendo, as nossas probabilidades de ter um câncer de próstata vão aumentando ano após ano. E existem alguns homens também que estão mais sob risco. Por exemplo, aqueles que têm familiares com câncer de próstata, certo. Homens da raça negra e os obesos, que têm uma maior predisposição a ter o câncer de próstata. E como começou o Novembro Azul? O Novembro Azul começou lá em 2003, na Austrália, quando um grupo de homens resolveu criar campanhas de conscientização da população sobre os cuidados da saúde masculina. Tá? E isso já se expandiu mundialmente, de maneira que hoje, dia 17 de novembro, é comemorado o dia, conhecido como o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata. Certo. E aí a gente vem, através das nossas sociedades médicas, fazendo divulgação, seja através do rádio, televisão, mídias digitais, para colocar, incutir na cabeça do homem a importância de se diagnosticar esse tumor, esse câncer de próstata, que é um tumor que não dá sintomas nas fases iniciais. Mas... E aí que eu quero crer que é o maior problema da doença. Por exemplo, eu estou me sentindo muito bem, não tenho razão nenhuma para procurar o médico. Agora, quando é que eu devo me alertar para procurar o médico em relação ao câncer de próstata, então? Os exames são recomendados, Mazinho, a partir dos 50 anos de idade para todos os homens. E nesses homens que estão sob risco maior de câncer de próstata, aqueles que têm familiares acometidos, os negros e os obesos, começar um pouquinho antes, por volta dos 45 anos de idade. Precisam procurar o urologista, seja da rede pública, seja do convênio, seja particular, e além da consulta médica, realizar o exame do PSA e o exame de toque, Mazinho. São duas ferramentas importantes. Por uma questão de preconceito, talvez essa é a maior barreira, o exame de toque? Essa é a maior barreira. Há um tempo atrás, os homens até não vinham no consultório com medo do exame do toque. Mas isso a gente tem visto que o comportamento do homem tem mudado, porque alguns se preocupam, inclusive homens que nunca realizaram o exame de toque, vêm querendo ouvir uma outra opinião, para que a gente faça o exame do toque, porque é fundamental, assim como o exame do PSA. Tá? Por que o toque é tão importante, Mazinho? O médico tem que colocar a mão no paciente. Tá? Essa é uma premissa fundamental da medicina, o exame físico faz parte. E de cada 5 homens com câncer de próstata, um vai ser diagnosticado no toque, com um exame de sangue normal. Então, ter um exame de sangue normal não afasta a possibilidade de você ter um câncer de próstata. Por isso que o toque é importantíssimo, tanto quanto o PSA. Tá.
só para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, eu quero novamente me ater à questão da barreira. Por exemplo, quem nunca passou por esse exame, se for procurar fazer o exame, obrigatoriamente ele vai passar pelo toque ou não? Existe uma outra forma de submeter ao exame e não passar pelo toque? Existe? Existem alguns homens que ainda têm essa reticência, mas certo. Se você for orientar bem o paciente, as duas ferramentas são complementares. Perfeito. Médico não obriga ninguém a fazer o que não quer. Certo. Então, se o paciente não quiser realizar o exame do toque, nós vamos entender a situação e não vamos realizar. Mas a orientação... Só que ele precisa ser orientado de que é importante, tem a sua importância, de que é um exame importante. Doutor, quando já está tarde, ou seja, quando essa doença já apresenta o sintoma, quais são os sintomas? Mazinho, na maioria das vezes, os sintomas que vêm já são oriundos ali ou da infiltração do tumor ao redor da próstata, como sangramento urinário, obstrução para urinar, dor na pelve, dificuldade para urinar, urina presa, urina amarrada, ou mais comumente, quando a doença já saiu da próstata e está dando metástases ósseas. O paciente tem uma dor lombar, uma dor na vértebra e aquela dor vai aumentando dia após dia, não melhora com remédio. A gente vai investigar, opa, isso aqui tem uma lesão na coluna, vamos investigar. Metástase, você pede um PSA para esse paciente lá nas alturas. Sim. Então assim, muitas vezes o paciente tem fratura óssea, quebra o osso espontaneamente. Poxa. E a gente diagnostica o câncer de próstata baseado na fratura da metástase. Então a gente não quer pegar esse paciente. Esse paciente não tem mais chance de cura, Mazinho. Certo. Esse paciente nós vamos tratar, tem muita coisa a ser feito, mas ele não vai se curar da doença. Nós queremos o paciente que está fazendo o exame preventivo e que você pega o tumorzinho em menos de 1 centímetro, milimétrico, para a gente dar o tratamento e, nesse cenário, 90% de chance de cura. Certo. Então, diagnosticar a doença em fases iniciais, 90% de chance de cura. A vida sexual do homem, ela tem a ver em contrair ou não contrair o câncer de próstata, doutor? Não. O câncer de próstata, mas como eu falei para você, assim, é algo meio que esperado com o envelhecimento. Tá. Teve um patologista que fez um estudo e ele biopsiou todas as próstatas dos homens que morriam por qualquer causa. E ele viu que os homens de 80 anos de idade, ele encontrava focos de câncer de próstata em até 80%. Então, ou seja, à medida que a gente ficar próximo dos anos lá de 80 anos, nós vamos ter câncer de próstata. Certo. Aonde que a vida sexual do homem é influenciada pela próstata? A próstata é um órgão que faz parte tanto da parte miccional, do controle do xixi do homem, quanto da parte sexual. Por quê? Produz 40% do sêmen, tá? Certo. Produz o líquido que vai nutrir o espermatozoide. Então, por isso que o tratamento de doenças da próstata podem ter repercussão na esfera sexual do homem. Entendi. Ainda perguntando como leigo, existe casos em que a próstata ela é extraída, doutor? Existe. Quando o paciente tem uma doença que merece tratamento local, um tumor mais agressivo, ele pode realizar a cirurgia de prostatectomia radical, que é a remoção da próstata e das vesículas seminais. Nesse cenário, a gente tem que costurar a bexiga no canalzinho da urina. O paciente vai ficar infértil, não vai poder ter mais filhos, funciona como se fosse uma vasectomia. E a cirurgia pode impactar em maior ou menor grau, tanto na potência sexual do homem, quanto no controle do xixi, Mazinho. Certo. Tá? Pode ter uma incontinência. Pode ter uma incontinência. Quanto melhor, mais bem capacitado o médico que realiza a cirurgia, menores os riscos de você ter sequelas daquilo ali e melhor o controle oncológico, tá? Médico experiente tem resultados melhores que médicos iniciantes, vamos assim dizer, como qualquer área de trabalho. E essas sequelas são possíveis, independente também da expertise que o médico faz. Se você tirar a próstata e não preservar os nervinhos, ou porque não podem ser preservados, ou por algum problema técnico ali, o paciente vai ter uma repercussão maior na parte sexual. Certo. E também na parte urinária, entendeu? Então, assim, são sequelas possíveis do tratamento do câncer. Tem paciente que opta em não tirar a próstata, tem paciente que opta em fazer radioterapia. Então, o tratamento para o câncer depende do tipo de câncer, se é agressivo, se não é, da expectativa de vida do paciente,
e das preferências do paciente também, entendeu? Então hoje a gente tem um homem de 80 anos de idade que você não dá 60 para ele. Ele está forte, saudável, fazendo as coisas dele absolutamente, está trabalhando inclusive aos 80 anos. Esse paciente, se tiver um câncer de próstata, possivelmente ele vai ser tratado com cirurgia, com radioterapia. Outros com 80 anos de idade estão acamados, não conseguem levantar, têm diabetes, têm pressão alta, estão mal. Expectativa de vida curta. Esse você não vai fazer uma cirurgia agressiva nele, porque a cirurgia pode ser muito pior do que o próprio câncer. Entendi. Você entendeu? Então o tratamento é personalizado, individualizado para cada paciente, e a gente tem que ouvir até o paciente sobre as expectativas, sobre as preferências do paciente. Doutor, duas curiosidades. A primeira dela, por que o homem negro ele tem uma proporção maior a adquirir a doença? Essa é uma teoria boa. Os homens negros eles tendem a ter níveis mais altos de testosterona. Tá? E por questões genéticas também, eles podem ter não só uma frequência maior de câncer de próstata, mas também formas mais agressivas do câncer de próstata. Certo. Então tem uma teoria associada com alterações genéticas, além de níveis mais elevados de testosterona. Perfeito. A segunda curiosidade, embora de forma rara, é comum, desculpe, embora de forma rara, é possível um jovem contrair câncer de próstata? É possível. Quem são esses homens que são mais jovens que vão ser acometidos pela doença? Aqueles que têm mutações genéticas, Mazinho. E como é que a gente sabe disso? Pelo histórico familiar. A mãe, às vezes, desse paciente teve câncer de mama, as tias tiveram câncer de mama. Tá. Então tem alguns genes, BRCA1, BRCA2, alguns genes que predispõem à formação de câncer em outros órgãos. No homem, por exemplo, esses genes mutados às vezes não vão dar câncer de mama, podem dar câncer de próstata. Então se o indivíduo tem um histórico familiar de câncer muito importante, ele precisa ser vigiado e diagnosticado em fases mais iniciais. Certo. Já vi paciente com 39 anos ser diagnosticado com câncer de próstata, outro de 42. Mas certamente tem alguma alteração genética, eles tinham um histórico familiar importante e precisariam começar a fazer seus exames de rastreamento antes. Mas a regra não é doença de indivíduo jovem, Sim. É doença de indivíduo de meia idade aos idosos. Doutor, bom, a gente está falando bastante sobre a doença e as pessoas que estão nos acompanhando, e obviamente tem um público que se enquadra, né, nesse perfil que nós estamos buscando, pois bem, estou me sentindo bem, nunca fiz o exame, o que eu faço então, já que o doutor Alexandre está dizendo tudo isso, o que eu vou fazer? Qual o próximo passo que ele tem que dar, já que ele já está informado agora? Próximo passo é gerar dentro de si a vontade de se cuidar, tá? E manter uma rotina. Eu quero fazer meus exames preventivos de câncer. Não precisa ter dinheiro, não precisa pagar consulta particular. Se tiver convênio, pode procurar o urologista do seu convênio para resolver, para ajudar. Se quiser pagar por uma consulta, passe numa consulta, pague uma consulta. Se quiser ir para a rede pública de saúde, também é possível. Aqui em Barretos tem um projeto bacana chamado Saúde do Homem, que é feito no AME, gratuito. O homem passa no urologista e no cardiologista, basta ligar no AME para agendar. Tem uma fila, como é SUS, geralmente tem fila. Sim. E esses homens podem fazer seus exames de rastreamento gratuitamente. Passa pelo cardio, passa pelo urologista, quem não tem condição ou não tem um plano de saúde. Tá? Então o médico urologista é o responsável por fazer essa prevenção. Mas é muito importante também, no Novembro Azul, Mazinho, a gente falar que não é só próstata, tá? Seria a minha próxima pergunta. Para o público masculino, além da próstata, quais os outros cuidados que eu devo ter? Pelo menos os principais. Exato. É ter uma rotina de acompanhamento também com o cardiologista. A principal causa de morte do brasileiro ainda são as doenças cardiovasculares, tá? Tirando as causas externas, que são acidentes, essas coisas, cardiovascular. Infarto, derrame, problemas de aterosclerose ou problemas oriundos de obesidade, diabetes, hipertensão e cigarro. Então o homem tem que cuidar da próstata, que é o tumor mais prevalente também, mas ele não pode esquecer de ter um cuidado com a pressão, de fazer o exame do diabetes periodicamente,
de ser orientado sobre a importância de prática de atividade física, parar o cigarro, controlar o peso. Quem faz isso muito bem é o cardiologista. Então, o homem também tem que ter essa visão de se cuidar num âmbito mais global. Às vezes você dá só importância na próstata, mas tá fumando, tá obeso, sedentário, com a pressão super descontrolada, ou seja, pode ser até que não morra de câncer de próstata, mas vai morrer antes de infarto. Do eventual paciente. Exatamente, vai morrer antes de outras causas relacionadas às complicações cardiovasculares. Então a gente aproveita a vinda do homem no consultório e também informa e direciona. Fala, olha, acabei de medir a pressão do senhor aqui, está descontrolada, vamos procurar um cardiologista? Outros problemas, por exemplo, doutor, eu tive um câncer de intestino na família. Você teve? Então perfeito, você está com 52 anos de idade, vamos fazer um exame de intestino para a gente ver se você também está tudo legal, tudo tranquilo? Então a gente aproveita a vinda desse homem e tem uma abordagem um pouco mais global no sentido de cuidar da saúde, não só estrita a próstata. Certo. Perfeito. Doutor, o Novembro Azul, como o senhor colocou aqui, ele surge para o mundo na Austrália. Isso. Né? E de lá para cá houve toda essa evolução. O brasileiro, se comparado ao público de outros países, ele se atém a isso? Ele se cuida no Novembro Azul? Ou de uma forma geral, o brasileiro, ele cuida da sua saúde? Cuida, Mazinho. A gente vê que tem muitos homens, o preconceito eu já vejo que não é mais a regra, ele é a exceção. Muitos homens vêm. E assim, nós não podemos esquecer, Mazinho, de mencionar o impacto que a pandemia teve em relação a isso. Eu operei recentemente um paciente, ele fazia os seus preventivos anualmente, certinho, pandemia, consultórios todos fechados, todo mundo cuidando de Covid. O paciente ficou 2 anos sem fazer o exame de próstata. Quando foi refazer os exames, o PSA saiu de um valor baixo, foi lá para cima. Biópsia, câncer agressivo, tratamento. Mas num período de 2 anos? Esse, num período de 2 anos, deixou de ser diagnosticado. A Sociedade de Urologia do Estado de São Paulo, na figura do seu ex-presidente, Dr. Geraldo Faria, fez uma pesquisa em 5 grandes hospitais do nosso estado para avaliar quanto que deixou de ser diagnosticado de homens com câncer de próstata. Eles pegaram 2019 e 2020. Certo. 1 de cada 3 homens com câncer deixou de ser diagnosticado com a pandemia. Tá? Para câncer de próstata. Isso é um número monstruoso de homens. Triplicou o número de paciente. Exato. Então como que esses homens vão chegar pra gente? Em fases mais avançadas da doença. Então assim, são os efeitos deletérios que a pandemia teve que nós vamos ter que manejar agora, daqui pra frente. Então assim, os homens procuram, tá? Muitos procuram. Esse paciente ficou super entristecido de não ter feito o exame, mas ia sair na rua quando todo mundo falava que não podia para ir procurar o urologista. Consultório também, a gente não ficou parado por tudo isso daí. Então assim, a maior parte dos homens hoje tem essa consciência e vem em algum momento na consulta. O que é importante? É empatia com o médico, confiar no médico que você vai, tá? Ter essa periodicidade, muitos homens guardam a minha idade. Fiz aniversário, eu tenho que ir no médico fazer meus exames. Outros pegam uma data, fim de ano, vou fazer meus exames, todos direitinho. Então a gente vê que tem muitos que têm vindo se cuidar e realizando esses exames de prevenção. Outros que já têm o preconceito engessado, enraigado, esse daí às vezes a gente vai diagnosticar ele na fase avançada da doença, porque ele não vai vir mesmo fazer exame de rotina. Doutor, esse que tem a felicidade de ser diagnosticado logo no começo, anualmente seria uma boa forma de prevenção, anualmente? Isso, recomendação anual. Perfeito. Então, esse que eventualmente ele é diagnosticado ali no começo, é rápido esse tratamento? Ele é indolor? Não, nenhum tratamento é absolutamente indolor e isento de efeitos colaterais, Mazinho, tá? Então assim, por exemplo, se for passar por uma cirurgia, vai ter algum grau de dor relacionada ao pós-operatório, vai ter as sequelas que nós mencionamos. Mas é possível mesmo no início ter que passar por uma cirurgia? Opa, se for um câncer agressivo e estiver no começo da doença, se ele passar pela cirurgia ou por uma radioterapia, ele vai ficar curado em 90% das vezes. Que bom. Então a gente também não espera muito o tumor crescer para tratar. Quem que eu posso acompanhar? Tem homens que eu posso acompanhar o tumor, Mazinho, e só tratar se ele crescer. Quem?
aquele homem com expectativa de vida curta e Perfeito. que pode morrer de outra coisa que não do câncer. Ou que tem um tumorzinho muito pequeno e muito pouco O agressivo. tratamento será mais invasivo do que a doença. Exatamente. Perfeito. Agora, doutor, a pergunta vai ser extremamente cretina para quem tem conhecimento sobre o assunto. Mas como todo mundo está nos ouvindo, e quando eu digo todo mundo, são pessoas dos mais variados graus de conhecimento, das mais variadas culturas. Aonde entra a questão da mulher no câncer de próstata? Repito, a pergunta parece cretina, mas eu quero esclarecer o público feminino que está nos acompanhando e não tem conhecimento. A mulher entra no intuito de pegar o marido e falar, vamos fazer seus exames de rotina. Papel fundamental. Papel fundamental. A mulher entra quando ela está aqui nos ouvindo, está lá preparando seu almoço, ouvindo, e fala, puxa, meu marido nunca foi neurologista, vou levar ele. As filhas dos pacientes trazem os pacientes para o consultório porque o pai nunca foi. Então a mulher que saiu do Outubro Rosa, fez seus exames de mama, tudo direitinho, que está preocupado com a saúde do útero, da mama, elas falam, por que meu pai, meu esposo não vai fazer os exames periódicos? Então a mulher ela tem um papel como... a mulher é a dona da casa, né? Vamos assim dizer. Ela é a gestora da família. Ela é o núcleo central da família. Então ela direciona a cabeça do marido para onde ela quiser. Verdade. Essa é uma grande verdade. O senhor, há poucos minutos atrás, que citou a questão da Covid aqui, e aí eu quero fazer só um parêntese sobre o Novembro Azul para a questão da Covid. Devemos ficar em alerta, doutor? Existe uma possibilidade dessa doença voltar? Ou ela nunca deixou de existir, sei lá? Ela nunca deixou de existir, Mazinho. O povo deu atenção em alguns momentos aí, desviou o foco da atenção para a política, mas ela nunca deixou de existir. Ela passou a ser insignificante na hora que todo mundo se vacinou. E eu acho que agora ela não vai ser mais a mesma que foi há tempos atrás, que levou muita gente, que todo mundo só se falava disso. Ela vai virar uma doença endêmica, nós vamos ter que conviver, você vai pegar a gripe, mas talvez eu acho que você não vai mais precisar ficar isolado, o período que você precisava ficar isolado, porque todo mundo vai pegar Covid, ou aqueles que já estão vacinados estão sob um risco menor de pegar Covid. Então eu tenho bem a expectativa de que isso não vai ser mais o que foi lá atrás. Só fazendo a analogia da Covid com o câncer de próstata, se recusar a fazer o exame do toque é o mesmo que se recusar a ser vacinado. Proporcionalmente. Em algum grau sim, mas médico nenhum força a paciente a nada. Sim, claro. Isso claro. é bem conversado, o paciente tem que ser orientado da importância, mas se ele não quiser, nós não vamos fazer. Tá certo. Doutor, mais alguma consideração em relação ao Novembro Azul, que aliás é um tema extremamente importante, e eu quero mais uma vez repetir a pergunta que eu já fiz em outra ocasião, ou melhor colocando, eu quero repetir a pergunta que eu fiz em outra ocasião. Quem nos acompanhou, se interessou pelo assunto, o que fazer a partir de agora? Se tiver convênio, procurar o urologista do convênio. Se tiver condições para procurar um urologista por vias particulares, fiquem à vontade. Não tenho condição, quero ir para o SUS, aqui a população de Barretos ou regional de saúde de Barretos, ligar no AME no 0800 ou procurar um posto de saúde onde eles vão ser encaminhados por um médico urologista da rede básica de saúde para fazer seus exames urológicos de rastreamento. Esposas, companheiras e filhas têm a obrigação de alertar o pai, o companheiro, o marido. Exatamente. Acima de 50 anos, todos os homens, negros, obesos e com histórico familiar, acima de 45, começar a fazer seus exames de rastreamento. Doutor Alexandre Santos, o público que nos acompanhou e que queira, de repente, ter aí um atendimento um pouco mais próximo em relação ao senhor, saber um pouco mais sobre a questão da próstata ou outros assuntos relacionados à urologia, onde encontrá-lo? Hospital São Jorge, clínica privada, Amazinho. Perfeito. Tem telefone de contato, doutor? Tenho, posso passar depois, vocês passam pro público aí. Perfeitamente. Muito obrigado pela gentileza, obrigado por ter vindo. Aprender o caminho, sempre achar que deve, viu, doutor? Obrigado, Mazinho. Agradeço e estamos sempre à disposição para alertar aí para qualquer problema urológico, tentar trazer o máximo de informação possível para a manutenção de saúde da população. Muito obrigado.